A luz antisséptica de um hospital no centro de Nova York cortava o quarto enquanto Daniel se inclinava sobre a cama de Lila, com a voz baixa e cruel. Boas notícias, sussurrou, com um sorriso de desprezo. A Avery é mais rica do que você jamais será. Ela vai cuidar de mim. E você? Você pode se concentrar em se recuperar. As máquinas piscavam. Lila Santos, 32 anos, nascida em Manila, cuidadora domiciliar que enviava metade do salário para a família, observava o homem com quem se casara saborear sua fraqueza. A dor pressionava suas costelas, mas uma chama firme se erguia dentro dela. Ela não gritou. Não implorou. Respirou fundo e disse com calma: chame a enfermeira. Por favor, peça minha bolsa. Daniel zombou. Pra quê? Seus cupons? Para o envelope marrom respondeu. Tem um nome que você vai odiar. A enfermeira chegou, verificou os monitores e depois entregou a mochila de Lila. Ela tirou um envelope fino, carimbado com o brasão de um banco privado. Daniel riu. Um enfeite? Que bonitinho. Lila abriu. Dentro havia um cartão. Clint, Lila M. Santos, conta Marigold. Abaixo, ativação, confirmar incidente. Daniel franziu a testa. O que é isso? Prova de que eu estava ouvindo enquanto você achava que eu dormia, respondeu. Na noite anterior ao acidente, quando ele pensou que o barulho do chuveiro era mais alto do que realmente era, Lila ouviu a mensagem de voz de Avery sair do celular dele. Amanhã, ao meio-dia. Procuração. Ela assina ou movemos os fundos sem ela. Lila ficou em silêncio, observando cada pequeno sinal. Recibos escondidos, novas senhas, ligações de madrugada. Cada detalhe havia sido arquivado em sua memória, esperando. A porta se abriu novamente. Um administrador do hospital entrou empurrando uma caixa lacrada marcada Helios Trust. Senhora Santos, entrega urgente. Autorizada apenas em sua presença. Daniel deu um passo à frente, mas o administrador o bloqueou. Lila abriu a pasta que estava dentro. Marigold Holds, relatório do beneficiário. Uma lista de ativos, ações de biotecnologia, títulos e uma avaliação que fez seu peito apertar. $502.314.880. Daniel cambaleou para trás. Você não me contou. Você nunca perguntou, respondeu Lila, firme. O som de uma bengala ecoou no corredor. Uma mulher entrou, cabelos grisalhos, olhar firme, um crachá com o nome Navarro, oficial fiduciária. Ela fez uma leve reverência para Lila. Senhora Santos, a doutora Miriam Shen deixou instruções. A conta Marigold é ativada quando 3 condições são atendidas. Hoje, 2 já foram cumpridas. Daniel explodiu. Isso é loucura. Navarro virou um tablet em direção a Lila. Por favor, confirme sua frase de acesso. Lila se lembrou do sussurro da doutora Shen depois da quimioterapia. A Sampaguita nunca exige o sol. Ela falou em voz alta. O tablet emitiu um som, desbloqueando a tela. Os números começaram a correr, cada um mais impressionante que o anterior. Sua garganta queimava. Ela não sabia a dimensão exata, apenas suspeitava que algo a esperava. Tristeza e gratidão surgiram juntas. A doutora Shen, a fundadora aposentada de uma empresa de biotecnologia de quem certa vez cuidou, havia lhe deixado sementes disfarçadas de investimentos. O rosto de Daniel empalideceu. Lila, escuta. Você está confusa. A Avery e eu. Nesse momento, o celular dele tocou. Por engano, apertou o viva voz. A voz de Avery encheu o quarto. Faça ela assinar. Hoje ao meio-dia. Se não assinar, meu tio resolve. Não fale. A enfermeira se remexeu, desconfortável. Navarro fechou a pasta. Registraremos isso como evidência. Daniel encerrou a ligação, forçando um sorriso quebrado. Um teste, só isso. Você passou? Os olhos de Lila se fixaram nos dele. Ao meio-dia, você planejava roubar uma vida que não construiu. Ao meio-dia, outra coisa vai acontecer. O quê? Exigiu ele. Ela não respondeu. Porque lá fora, a própria Avery exigia entrar, com um advogado ao seu lado.
E Lila reconheceu o sobrenome que ele usava, ligado a um juiz que ela já tinha visto em uma lista de doadores. Um detalhe que ela havia arquivado, esperando. A segurança manteve Avery do lado de fora do quarto do hospital, mas sua voz ecoava pelo corredor como vidro quebrado. Daniel andava de um lado para o outro perto da janela, suando, enquanto Navarro registrava calmamente tudo em seu tablet. Lila permanecia em silêncio, mas por dentro sentia o peito dividido, luto por um casamento que apodrecera por dentro, fúria por seu acidente ter se transformado na oportunidade deles de traí-la. Daniel se virou para ela, a voz baixa, mas afiada. Você escondeu esse dinheiro de mim? 500 milhões? Que tipo de esposa faz isso? Lila piscou para ele. O tipo de esposa que pagava o aluguel em dia enquanto você comprava relógios que não podíamos pagar. Por um momento, silêncio. O rosto dele se contorceu. Não se faça de superior. Você não é nada sem mim. Ninguém nem percebe você. A Avery, ela brilha. As palavras cortaram como uma lâmina. Mas em vez de quebrar, algo se endureceu em Lila. E, mesmo assim, você precisava da minha assinatura para roubar o que ela não tem. Navarro interrompeu. Senhora Santos, devemos colocar a Marigold sob proteção de emergência. Antes que Lila pudesse responder, o advogado de Avery empurrou a segurança e entrou pela porta. Alto, impecável, com um sorriso arrogante. Bom dia. Sou Charles Colley, advogado da senhorita Avery Colley. Estamos aqui para executar uma transferência de bens conjugais. A recusa pode ser considerada obstrução. O sobrenome soou na mente de Lila. Colley. Ela se lembrava dele em uma lista de doadores de anos atrás, ligado a um juiz que aprovava negócios imobiliários duvidosos. A conexão não era coincidência. Daniel tentou se endireitar. Viu? Isso é real, Lila. Você não pode impedir. O tom de Navarro permaneceu gelado. Senhor, a menos que sua esposa assine voluntariamente, nada acontece. Avery finalmente apareceu atrás do advogado, vestido vermelho, lábios curvados em triunfo. Não precisamos que ela queira. O medo funciona tão bem quanto. As mãos de Lila tremiam, não de fraqueza, mas de raiva. Por meses ela havia notado o perfume impregnado na camisa de Daniel, os alertas de mensagens que ele silenciava, a forma como virava o celular para baixo. Ela lembrava de cada detalhe. Não havia falado, mas tinha visto. E agora Avery era ousada o suficiente para entrar em seu quarto de hospital como se fosse um palco. Querido, cantou Avery para Daniel. Diga a ela que acabou. Diga a ela para assinar. Daniel engoliu em seco. Abriu a boca, mas as palavras não saíram. A enfermeira se aproximou de Lila e sussurrou. Quer que eu chame a segurança de novo? Lila balançou a cabeça. Não. Deixe ela falar. Avery sorriu com desdém. Ótimo. Eu digo. Assine a transferência ou amanhã de manhã todos os jornais da cidade terão as imagens. Sim, querida Lila, nós gravamos tudo. Cada suspiro, cada segredo, cada fraqueza nessa cama. O mundo vai te ver como uma imigrante frágil que teve sorte. Não como uma mulher que vale $500 milhão. Pela primeira vez, o quarto prendeu a respiração. Navarro ficou rígida. O administrador murmurou. Vigilância ilegal. Mas Avery apenas riu. Daniel parecia horrorizado. Você a filmou? Sem me contar? Avery não piscou. Não se faça de surpreso. Você queria o dinheiro, Daniel. Eu só fui inteligente o bastante para pegá-lo. Uma onda de humilhação queimou a pele de Lila. Atrás dela, pulsava a raiva. A vida inteira ela trabalhou em silêncio, enviando dinheiro para sua família, ignorada em salas onde achavam que ela era invisível. E agora Avery queria transformar essa dignidade silenciosa em arma. Mas, em vez de explodir, a voz de Lila saiu firme. Mostre-me. Avery piscou. O quê? Mostre a gravação. Se você quer que eu acredite em suas ameaças, reproduza aqui. Agora. O sorriso de Avery vacilou, por apenas um segundo. Então levantou o celular e tocou na tela. Esta brilhou com um vídeo trêmulo.
Lila meio adormecida na cama, sussurrando para si mesma: por que eu não fui suficiente? Daniel ficou pálido. Navarro desviou o olhar. Os olhos da enfermeira se encheram de compaixão. O coração de Lila se apertou como um punho, vergonha, tristeza e raiva misturadas em um peso insuportável. Mas ela não chorou. Forçou-se a assistir, cada segundo. Então olhou para Avery e disse: isso é o melhor que você tem? Minha dor? Avery sorriu com arrogância. É o suficiente. Amanhã você será manchete. Humilhada. E teremos sua assinatura. Lila não piscou. Não. Amanhã, vocês terão um juiz. E provas. Avery franziu o senho. Provas de quê? Lila deixou o silêncio se alongar, seus olhos fixos em Daniel até que ele se mexesse, desconfortável. Ela tinha visto demais, ouvido demais, para continuar calada. Seus inimigos ainda não sabiam, mas cada ato de traição já havia escrito a própria queda deles. E a pessoa que mais subestimaram estava prestes a se tornar a que mais temeriam. Cada nova humilhação só fortalecia algo dentro dela, uma força silenciosa que eles não podiam ver. O que Avery e Daniel não sabiam é que cada insulto, cada ameaça, alimentava a tempestade que iria destruí-los. O quarto do hospital pareceu encolher depois da ameaça de Avery, como se as próprias paredes se inclinassem para dentro. Ela guardou o celular, convencida de que havia vencido. Daniel evitava os olhos de Lila, envergonhado, mas fraco demais para se afastar da amante que segurava sua coleira. Lila permaneceu calma, embora seu pulso disparasse. Navarro disse em voz baixa: por favor, contate o Sr. Dalton. Dalton? Repetiu Daniel, confuso. Navarro fez um leve aceno de cabeça e saiu para o corredor. Minutos depois, um homem alto, de terno azul marinho, entrou com expressão fria. Trazia uma pasta de couro debaixo do braço. Evelyn Dalton apresentou-se. Advogado fiduciário da Sra. Santos. O queixo de Daniel caiu. Você já tinha um advogado? Dalton ergueu uma sobrancelha. Sua esposa é minha cliente há 6 anos. Ela não lhe contou? O silêncio foi mais cortante que vidro. O rosto de Daniel ficou vermelho. Avery apertou os lábios, sua confiança vacilando. Dalton colocou documentos sobre a mesa com rodinhas. Garantimos que a conta Marigold está sob status de proteção federal. Qualquer tentativa de transferência aciona um alerta de fraude. Além disso, empurrou outra página para frente. Vigilância oculta obtida sem consentimento em ambiente médico configura crime grave. Avery tentou rir. E daí? Alguns vídeos tremidos? Nenhum juiz vai se importar. Os olhos de Dalton eram frios. Você se surpreenderia com o que importa aos juízes quando as provas estão ligadas ao ID do seu dispositivo. Pela primeira vez, Avery vacilou. Lila se inclinou para a frente, o corpo fraco, mas a voz firme. Você achou que podia me humilhar. Mas tudo o que fez foi documentar seus próprios crimes. Daniel latiu. Pare de fingir que é intocável. A família da Avery tem influência. O tio dela é... Mordeu a língua tarde demais. Lila captou o nome que ele não queria dizer, Cole. O mesmo ligado a doações suspeitas que ela certa vez arquivou para a doutora Shen. A lembrança a atingiu como um raio. Avery não agia sozinha, estava protegida. Dalton percebeu o olhar de Lila se estreitar, mas não disse nada, apenas guardou a informação. Chega, estalou Avery os dedos para Daniel. Vamos embora. Isso é perda de tempo. Mas, quando se virou, um segurança surgiu na porta. Senhora, a senhora vai ter que ficar. As autoridades já foram acionadas. Avery sibilou. Vocês vão se arrepender disso. Ela saiu furiosa para o corredor, arrastando Daniel atrás de si. O quarto finalmente silenciou. Navarro suspirou. Dalton empilhou os papéis e a enfermeira sussurrou. A senhora está bem? Lila assentiu, embora seu peito ainda queimasse de humilhação. Estou bem. Mas não estava. Assistir aquele vídeo vazado, ela mesma sussurrando em fraqueza, havia ferido mais fundo que a traição de Daniel. Já não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se de dignidade.
E ela se recusava a deixar que a definissem como impotente. Dalton se inclinou. Lila, preciso saber. A doutora Shen alguma vez mencionou a cláusula secundária do traste? Os olhos dela se afiaram. A salvaguarda? Ele assentiu. Ela hesitou e depois sussurrou. Se eles forem longe demais, a Marigold se esvazia em uma fundação. Hospitais, escolas, abrigos. Ninguém recebe. Nem eles, nem mesmo eu. Dalton permitiu um pequeno sorriso. Então eles já perderam. A ganância deles acionará a própria destruição. Alívio e tristeza se misturaram dentro dela. Pensou em sua mãe, lá em Manila, que sempre dizia: bondade não é fraqueza, é armadura. As lágrimas vieram, mas não de derrota, de determinação. Nesse momento, uma enfermeira entrou apressada. Senhora Santos, há uma multidão de repórteres lá fora. Alguém vazou sua fortuna para a mídia. Dalton praguejou baixo. Ela se moveu rápido. O coração de Lila afundou. Ela não estava pronta para que o mundo a visse assim, frágil, em uma cama de hospital, manchetes a chamando de a bilionária desconhecida. Navarro manteve a voz firme. Isso não muda nada legalmente. Mas a deixa vulnerável. Lila inspirou fundo. Então vamos nos preparar. Em silêncio. Naquela noite, sob luzes de emergência fracas, Dalton expôs o plano. Câmeras escondidas registrariam cada interação. A segurança rastrearia os movimentos de Avery. Uma equipe digital privada rastrearia cada vazamento até a fonte. Mas havia algo que Lila não revelara, nem mesmo a Dalton, a pequena bolsa de veludo guardada em sua bolsa. Dentro, um pendrive rotulado apenas Marigold, pessoal. A doutora Shen havia lhe dado durante uma sessão de quimioterapia, sussurrando: só use isso se tentarem tirar tudo de você. Lila não contará a ninguém. Ainda não. Porque, às vezes, sobreviver não era sobre o que você mostrava. Era sobre o que guardava até o momento exato. Do corredor, a voz de Avery voltou a soar, estridente e furiosa, discutindo com repórteres. O murmúrio de Daniel a seguia como uma sombra quebrada. Lila fechou os olhos. Amanhã, eles viriam mais fortes. Mas amanhã, ela não seria apenas a mulher em uma cama de hospital. Ela seria a tempestade. Por ora, deixou o silêncio se instalar, o peso de seu pendrive secreto pulsando contra o forro da bolsa. Não era só dinheiro que a Marigold protegia. Era outra coisa, algo que Avery e Daniel não faziam ideia que existia. E, quando viesse à tona, não apenas os arruinaria. Exporia a mão que puxava os fios. Pela manhã, o hospital já não era um refúgio. Câmeras alinhavam as calçadas, repórteres gritavam perguntas e as manchetes estampavam: Filipina controla secretamente uma fortuna de $500 milhão. Dalton entrou no quarto de Lila com olhar sombrio. Começou. Avery vazou trechos seletivos, o seu sussurro, o sorriso de canto de boca de Daniel. Eles cortaram o contexto. Faz você parecer quebrada, indefesa. As palavras doeram. As mãos de Lila se apertaram no cobertor. Por um instante, ela se sentiu pequena de novo, como a menina em Manila contando moedas com a mãe para comprar arroz. Mas então se lembrou do vídeo da doutora Shen: mostre a eles como a bondade se parece quando se recusa a se curvar. Seu queixo se ergueu. Então hoje paramos de nos esconder. Dalton assentiu. Organizamos uma audiência privada no centro. Liminar de emergência. Avery e o advogado dela estarão lá. Ao meio-dia, a polícia escoltou Lila em uma cadeira de rodas por uma entrada lateral do tribunal. Lá dentro, a pequena sala fervilhava de advogados, repórteres e autoridades. Avery se sentava à mesa oposta, de escarlate, sorrindo como se fosse sua coroação. Daniel, ao lado dela, estava pálido, esgotado, mas ainda preso à sua órbita. O juiz Harrington presidia, severo, batendo o martelo. Esta audiência trata de acusações de coação, fraude e vigilância ilegal contra a senhora Santos. O advogado de Avery foi o primeiro a se levantar, liso como óleo. Excelência, minha cliente tem gravações que provam que a senhora Santos não está mentalmente apta a administrar um patrimônio tão vasto.
Em nome da estabilidade, solicitamos a transferência imediata da supervisão. Um murmúrio percorreu a sala. Avery cruzou as pernas, triunfante. Dalton se levantou lentamente. Excelência, o que eles chamam de prova é, na verdade, a demonstração de seus crimes. Tocou no notebook conectado ao projetor do tribunal. Com sua permissão, mostraremos as gravações completas. O juiz fez um gesto. Prossiga. A tela se iluminou com os trechos de Avery, Lila sussurrando em sua cama de hospital. Mas então Dalton trocou de arquivo. O próximo vídeo mostrava a própria Avery, celular na mão, sorrindo. O medo funciona tão bem quanto. Outro, instruindo Daniel. Diga ela para assinar ao meio-dia ou seguimos sem ela. A sala explodiu. Avery saltou de pé. Isso é adulterado. O tom de Dalton era gelado. Não adulterado. Os metadados do seu próprio dispositivo confirmam. E temos mais. Ele olhou para Lila. A mão dela tremia ao erguer a bolsinha de veludo. Dentro, o pendrive brilhava. Dalton o conectou. A tela mudou. Abriu-se um vídeo, a doutora Shen, voz fraca mas firme. Se você está vendo isto, significa que Lila enfrenta coação. A conta Marigold existe não apenas para protegê-la, mas também as inovações que confiei a ela. Cada patente, cada documento, está armazenado aqui. Qualquer tentativa de roubo será registrada em um livro que não pode ser apagado. A ganância deixa impressões. E quando deixar, que o mundo as veja. O arquivo rolou automaticamente, exibindo registros de transações, tentativas de acesso a partir dos dispositivos de Avery, e-mails entre o advogado dela e Daniel, até mesmo o contrato forjado que Daniel havia assinado, dando a Avery metade do patrimônio de Lila em caso de sua morte. A sala congelou. Daniel enterrou o rosto nas mãos. O advogado de Avery gaguejava objeções, mas o martelo do juiz trovejou. Basta! As provas são esmagadoras. Este tribunal declara Avery Cole e Daniel Santos culpados de tentativa de fraude, coação e vigilância ilegal. Com efeito imediato, todas as alegações contra a senhora Santos estão anuladas. Marigold permanece sob seu controle exclusivo. Repórteres se agitaram, câmeras piscando como relâmpagos. O rosto de Avery se contorceu. Ela avançou sobre a mesa em direção a Lila. Acha que venceu? Você não sabe contra quem está lutando de verdade. Os oficiais a contiveram enquanto ela gritava. Ele me prometeu tudo. Ele vai atrás de você também. A sala ficou em silêncio. Dalton semicerrou os olhos. Quem? Avery riu amargamente, lançando um olhar de ódio para Lila. Richard. Você se lembra dele, não é? O parceiro da doutora Shen. Foi ele quem me deu o plano. Perto dele, eu não sou nada. O nome soou como um sino. O estômago de Lila despencou. Richard Cole, o mesmo nome que ela vira enterrado nos antigos arquivos da doutora Shen, o colega que certa vez flagrou desviando fundos antes de se tornar executora do espólio. Ele não havia desaparecido. Estava nas sombras o tempo todo. Daniel tentou falar, a voz quebrada. Lila, eu não sabia. Mas ela o calou com um único olhar. O juiz bateu o martelo novamente. Esta audiência está encerrada. Oficiais, retirem-nos. Enquanto Avery era arrastada para fora, ela se virou uma última vez, a voz venenosa. Você nunca vai manter isso. Richard não perde. Lila permaneceu sentada na cadeira, o pendrive ainda quente em sua palma, o pulso disparado. Ela havia vencido essa batalha. Mas as palavras de Avery continuavam ecoando. Se Richard estava realmente por trás de tudo, então a guerra estava apenas começando. O tribunal se esvaziou, mas a tempestade permaneceu. Do lado de fora, microfones se empurravam em sua direção, câmeras piscavam. Senhora Santos, como se sente sendo traída pelo seu marido? A senhora teme Richard Cole? Dalton a protegeu enquanto a polícia abria caminho. Lila manteve o olhar firme. Medo? Murmurou. Não. Já vivi coisas piores. Naquela noite, de volta ao quarto do hospital, o peso finalmente a quebrou.
Pressionou as mãos contra o rosto, lágrimas quentes e silenciosas escorrendo. Não por causa do dinheiro, nem mesmo pela sombra de Richard pairando, mas porque um dia ela havia amado Daniel. E ele vendera sua dignidade por migalhas do poder de outra pessoa. A voz de sua mãe ecoou em sua memória. Bondade não é fraqueza, Anak. É armadura. Ela enxugou as lágrimas. A armadura era o que precisava agora. 2 semanas depois, a foto da prisão de Avery estampava todas as telas, seu vestido vermelho trocado por um macacão laranja. Daniel também enfrentava acusações, seu pedido por clemência afogado pelas provas do pendrive. A opinião pública o destruiu. Amigos sumiram. Até Avery, antes arrogante ao lado dele, recusou-se a reconhecê-lo no tribunal. Mas Richard, ele permanecia ausente, invisível. Seu nome surgia apenas em sussurros, uma conta congelada aqui, um investidor nas sombras ali. Dalton a alertou. Ele vai atacar de novo, Lila. Homens como ele não perdoam serem superados. Ela assentiu. Então que venha. Ao invés de se esconder, ela agiu. Em um mês, Lila lançou a Fundação Marigold, investindo milhões em clínicas, abrigos, bolsas de estudo. Os repórteres, antes atrás de escândalos, agora seguiam suas inaugurações. Câmeras registrando risadas de crianças, médicos apertando sua mão, mães solteiras chorando de alívio. Cada manchete que antes a ridicularizava agora dizia algo diferente. Esposa traída transforma fortuna bilionária em salvação para milhares. Uma tarde, ao atravessar uma nova ala infantil que levava o nome da doutora Shen, uma menininha correu até ela e abraçou sua perna. Obrigada, tia Lila, disse baixinho. Seus bracinhos, seus olhos cheios de gratidão, foi nesse momento que Lila sorriu de verdade. A alegria, aquela que pensava ter sido roubada, floresceu novamente. Daniel tentou escrever da prisão. Cartas implorando perdão, culpando Avery, jurando que ainda a amava. Lila nunca respondeu. Porque amor sem lealdade, ela aprendeu, era apenas barulho. E Avery? Tentou transformar a infâmia em fama, concedendo entrevistas atrás das grades. Mas o mundo já não escutava. Sua arrogância havia perdido a plateia. Richard, porém, enviou apenas uma mensagem, um envelope preto com tinta prateada. Este jogo não acabou. Lila leu uma vez, depois lançou ao fogo. Não tinha intenção de viver sob ameaças. Lobos podem caçar, mas lobos temem o fogo. E agora, ela era fogo. Meses se passaram. A tempestade que quase a destruiu deixou cicatrizes, sim, mas também força. Ela havia perdido ilusões, perdido um marido, perdido a privacidade, mas ganhou algo maior. Estava de pé, inabalável, definida não pela traição, mas pelo que construiu depois. De pé na varanda da sede da Fundação Marigold, com o horizonte de Nova York iluminado, respirou a noite. Já não era a mulher zombada em uma cama de hospital. Era Lila Santos, que transformou humilhação em poder, traição em justiça, fortuna em esperança. E ao olhar para a cidade, soube que uma verdade ecoaria para sempre. A melhor vingança não é destruir seus inimigos, mas construir uma vida tão forte que eles jamais possam alcançar. Ele tentou destruir Lila, mas acabou destruindo a si mesmo. Lila aprendeu que a verdadeira vingança não é revidar o mal, mas alcançar um sucesso que seus inimigos jamais poderiam imaginar. Se esta história te tocou, deixe um comentário abaixo. Você já foi subestimado ou traído? Compartilhe sua experiência. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias de justiça e vingança, porque às vezes, o karma só precisa de uma ajudinha.